Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos começar fazendo a correção da ficha de atividades solicitadas na aula passada, que é a fichinha de atividades que estão entre as páginas 81 e 82. Então vamos lá conferir essa correção? Então, gente, nessa ficha de atividades, a primeira questão ele diz o seguinte: embora todas as estrelas sejam formadas pelos mesmos elementos, elas podem ser classificadas de acordo com algumas características. Sobre as estrelas, responda. Letra A. Do que as estrelas são compostas? Então, nós sabemos aí que as estrelas são compostas de gases, não é? Então, aí nós podemos colocar que as estrelas são compostas de gases. Já na letra B, ele pergunta: o que faz uma estrela ter uma cor diferente da outra? Então, o que faz com que as estrelas tenham uma cor diferente da outra são as variedades de temperatura. Então, a variação de temperatura faz com que as estrelas tenham uma cor diferente da outra. E já na letra C, ele pede para a gente pintar as estrelas a seguir, conforme a indicação da temperatura que elas apresentam. Ou seja, uma estrela de temperatura baixa, como é que ela vai ser? Qual a cor que ela vai ser? Ela vai ser da cor vermelha, não é? Então, estrelas de temperatura baixa, elas apresentam coloração vermelha. Já uma estrela de temperatura média, ela apresenta coloração amarela. E uma estrela de temperatura alta, ela apresenta a cor azul. Então, aí a gente vai fazer a diferença de um e outro. E na segunda questão, ele pede para a gente recortar a imagem de uma constelação e cole no espaço a seguir, ou desenhe uma figura que a represente. Conte o significado dessa constelação, se ela já foi importante para atividades desenvolvidas por povos do passado, e em que época do ano ela pode ser vista no local em que você mora. Então, essa daí vocês mandam que tem que conferir de cada um. Já na terceira questão, ele pede para que a gente encontre no caça-palavras os nomes dos instrumentos ópticos utilizados nesse capítulo. Então, vamos lá, gente. Primeiro, a gente tem o microscópio, que é um dos instrumentos que foram utilizados. Microscópio. Nós temos também a câmera, que nós estudamos na aula passada um pouco mais sobre ela. E temos também o telescópio e a lupa, não é? São os instrumentos ópticos. E na quarta questão, ele diz que, com base nos nomes encontrados no caça-palavras da atividade anterior, faça o que se pede. Letra A. Cite o nome de um instrumento óptico usado para observar objetos distantes. Então, para a gente usar, para ser utilizado para observar objetos distantes, a gente pode citar luneta, telescópio, câmera e o binóculo também. Cite nomes de um instrumento óptico usado para registrar momentos em fotografia, as câmeras fotográficas. Cite o nome de um instrumento óptico usado para observar em detalhes objetos muito pequenos. Então, tem a lupa e tem o microscópio. E na letra D, ele pede para que vocês expliquem como os instrumentos ópticos auxiliam no desenvolvimento da ciência. Então, nós sabemos, gente, que eles ajudam a observar corpos celestes e, dessa forma, entender melhor o funcionamento do universo, além também de permitir observar os objetos e organismos muito pequenos que influenciam nossas vidas, como, por exemplo, as células. E aí a gente finaliza a correção dessa fichinha de atividades. Então, turminha, agora que nós já realizamos a correção dessa ficha de atividades, nós vamos dar continuidade no conteúdo do livro. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 2, onde ele fala que a Terra, ela gira. Esse conteúdo está entre as páginas 130 até a página 137, tá? Então, olha só, neste capítulo você vai estudar como são formados os dias e a noite no planeta Terra. Também vai compreender qual é a relação do movimento da Terra com o movimento aparente do Sol, das estrelas e do céu. Observe as imagens de abertura. O que elas estão retratando? O que há de diferente em cada uma e em que as fotos foram tiradas? E aí, gente, observem direitinho. Então, nós sabemos que o dia e a noite, que é um conteúdo que nós vamos ver hoje, ele é formado através de um movimento realizado pela Terra, é um movimento realizado pela Terra, chamado de rotação. Então, a Terra, ela realiza um movimento em torno do seu próprio eixo.
Então, aqui eu tenho o planeta Terra e ela vai girando, girando em torno do seu próprio eixo. Esse movimento aparente, nós dizemos que ele se chama rotação. E ele é responsável pela formação do dia e da noite. Por que ele é responsável pela formação do dia e da noite? Por exemplo, aqui está o Sol. Então, na medida que ela vai girando, o dia e a noite, eles vão trocando. Veja bem, onde é dia, nessa parte que está exposta à luz do Sol, o lado contrário, ele se encontra em escuro, então é noite. Na medida que ele vai modificando, o dia e a noite vão se alternando em todos os locais do mundo, em todos os locais do nosso planeta Terra, tá? Então, esse movimento de rotação, ele é importante para a formação do dia e da noite. E ele dura quanto tempo, gente? Nós já estudamos isso aí. Então, o movimento de rotação, ele dura 24 horas. Então, a Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Cuidado para vocês não se confundirem com outro movimento que se chama translação. Mas a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, que leva cerca de 365 dias, que é responsável pela formação do ano, tá? Nós não estamos falando de translação, nós estamos falando daquele movimento que é responsável pela formação do dia e da noite, chamado de rotação, que dura cerca de 24 horas e que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Então, ao mesmo tempo que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, que é a rotação, ela está girando lá em torno do Sol, que é a translação, tá bom? Uma é responsável pelo dia e a noite e o outro é responsável pela formação do ano. Então, veja bem, gente, nessa imagem que vocês têm aí no livro, vocês podem observar mais detalhadamente esse movimento de rotação que é realizado pela Terra, tá? Então, observem direitinho depois. A página 132 nós não faremos, então nós vamos aí para a duração do dia e da noite, que nós já falamos aí, né? Que a duração do dia e da noite, gente, ela está relacionada com as estações do ano e com o local em que a Terra se encontra, tá certo? Vamos ver um pouco mais sobre isso? Então, olha só, turminha, nós podemos observar aí nessa imagem que dia e noite em diferentes regiões da Terra resulta na presença e na ausência da luz do Sol. Então, de maneira geral, nos primeiros dias de outono e da primavera, os dias e as noites têm duração igual, ou seja, aproximadamente 12 horas. Já nos primeiros dias do inverno, as noites são mais longas que os dias, apresentando mais de 12 horas. E, por fim, nos últimos dias do verão, os dias são mais longos que as noites, com mais de 12 horas de duração. Então, nós podemos observar aí essa imagem da duração do dia e da noite e dessa alternância. E vamos lembrar também que o termo dia também é usado como se fosse um oposto de noite, tá, gente? E que a duração deles dois varia de acordo com ao longo do ano, de acordo com as estações do ano e o local em que a Terra se encontra. Então, turminha, aí embaixo vocês tinham uma atividade com a lupa na mão, que eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa. Então, façam a leitura direitinho e vejam o que é que ela está pedindo, tá? E na próxima página, na página 134, nós temos uma atividade. Então, agora eu convido vocês a pausar essa videoaula e responder a essas perguntas que estão sendo solicitadas aí no Mão na Massa da página 134. Vamos lá? E aí, turminha, realizar a atividade. Vamos para a correção, vamos lá? Olha só. Primeira questão. Como se chama o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo? Então, a gente acabou de falar sobre ele, não é? A rotação. O que resulta o movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo? Resulta na alternância entre o dia e a noite. Quanto tempo aproximadamente a Terra leva para dar uma volta completa ao redor dela mesma? 24 horas aproximadamente. E na quarta questão, vocês vão preencher o lado que está escuro, eu chamo de noite, e o lado iluminado pelos raios solares, eu chamo de dia, tá? O que você acha que aconteceria se a Terra não realizasse o movimento de rotação? Então, não haveria nem o dia e nem a noite, não haveria essa alternância entre dia e noite nos locais do planeta, tá bom, gente? Então, olha só, nós agora temos aí a atividade da página 135, que nós também não faremos.
E vamos ver agora um pouquinho sobre os movimentos aparentes das estrelas. Então, você já percebeu que o Sol parece mudar de posição no céu ao longo do dia? Então, vamos observar essa sequência de imagens e a mudança da posição do Sol em relação à casa durante o dia. Vamos lá observar? Então, olha só, gente, nós podemos observar aí essa sequência de mudança aparente do céu, do Sol, aliás, no céu ao longo do dia. Então, nós podemos ver que a posição das estrelas, gente, e das constelações, elas também parecem mudar à noite. Às vezes é difícil perceber essa mudança na posição das estrelas, mas é possível registrá-la por meio de uma fotografia, como, por exemplo, ele mostra aqui nessa imagem. Olha só. É difícil perceber essa mudança na posição das estrelas, mas é possível registrá-la por meio dessas fotografias, né? E nessa imagem aí a gente pode observar que ela foi feita por meio de uma técnica aplicada com a câmera fotográfica. Então a impressão é de que o Sol e as estrelas se movem o tempo todo. Ele é aparente, ou seja, não são eles que se movimentam, é a Terra que está girando ao redor do seu eixo através de um movimento chamado rotação. Tá? Então, não são o Sol nem as estrelas que se movimentam, é a Terra que gira em torno e que faz com que pareça que seja o Sol, mas não é um movimento aparente, tá? Então, turminha, agora que nós já observamos esse movimento aparente das estrelas, nós vamos realizar uma outra atividade juntos, a última atividade desse capítulo, que é da página 137. Eu convido vocês a pausar essa videoaula novamente para tentarem fazer são apenas 2 questões. E em seguida vocês dão play para acompanhar a correção, combinado? Então vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos conferir a correção, vamos lá. Olha só, a primeira questão ele pede para a gente observar as fotografias, essas 2 fotografias, uma tirada às 16 horas e a outra tirada às 17h45, né? E perceba a posição do Sol é diferente nesses 2 momentos, tá? Considerando essas informações e o que você já aprendeu, responda as perguntas a seguir. Letra A. O Sol está se movendo realmente ou esse movimento é apenas aparente? Então, o Sol ele não se move, tá? Então, o movimento é aparente, tá certo? E na letra B, explique por que o Sol aparece em posições diferentes em 2 horários. Então, o Sol, ele está parado, gente. O Sol, ele não se move, ele fica parado. Quem é que se movimenta? É a Terra. É a Terra que gira em torno do seu próprio eixo e também gira em torno do Sol, tá bom? Como não se percebe esse movimento da Terra girando, a impressão é de que o Sol se move, mas na verdade não é o Sol, é a Terra, tá bom? E na segunda questão ele diz assim: a representação a seguir é o resultado de várias fotografias que foram tiradas num momento diferente e depois reunidas em uma única imagem. O que essa fotografia retrata? Então, essa fotografia aí, ele está mostrando o movimento aparente das estrelas durante a noite, tá bom, gente? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá certo? Como tarefa de casa, vai ficar uma das fichas de atividades relacionadas a esse conteúdo que nós estudamos hoje, que são as fichinhas da página 87 e 88. Então faz, manda uma foto para a tia Ju, tá bom? Estarei aguardando. Um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula.